tarde. Vou começar minha história contando desde o princípio como foi o surgimento deste nosso município. La Sância era ponto de parada de tropeiros, porque era um lugar bem plano, próximo à região lá do córrego, hoje chamado Córrego São Gonçalo, que na época era chamado de Córrego Maria Grande. Foi o local onde os tropeiros escolheram para fazer o poço, dar água para o gado. Como era um lugar bem amplo, né? Dava para eles pararem, descansarem. Segundo reza a lenda, um dia um dos tropeiros andando lá pela região encontrou numa moita de tabocas uma imagem. Pegou essa imagenzinha e levou para o rancho. A imagem desapareceu do rancho. Ele levou durante uns 2 ou 3 dias. A imagem para o rancho, ela sumia. Aí eles deduziram, será que isso não é um santo? Como ele voltava para lá, ele voltava lá para a moita, o que eles resolveram então? Já que isso pode ser que seja um santo, vamos construir uma capelinha. Construíram uma capela, né? E colocaram um santo lá. Lá, segundo a lenda, o santo ficou. O santo não foi embora. Aí falaram, não, é um santo mesmo. Aí colocaram o nome de Povoado de São Gonçalo das Tabocas. A igreja de São Gonçalo, ela é situada dentro do muro, onde era o cemitério. Ela devia ter mais ou menos uma média de 6 metros, de 5 a 6 metros de largura. E tinha um vão bem grande, que era onde o pessoal reunia e para rezar e tudo. A parte do altar era mais alta um pouco, aí era cimentado, né? E o altar era muito bem feito. A parte onde o pessoal ficava, essa média mais ou menos de 15 a 20 metros de comprimento por 5 a 6 de largura, era soalho. Na frente, dentro da igreja, na frente, mas por dentro, tinha o coreto, onde o pessoal cantava. E mais na frente, pelo lado de fora, tinha os esteios de aroeira lavrado, muito bem lavrado, de quina viva, mais ou menos de 20 por 20. Que lá em cima tinha colocado o sino, como se fosse uma torre, mas era aberto. Os 4 esteios e lá em cima o sino colocado. Já fui à missa, São Gonçalo. Minha mãe é muito católica, né? Nós íamos tudo para lá, padre lá. Era mais de 100 anos, tinha um cemitério lá, né? Eu já fui em missa lá, tinha um jatobá lá, que tinha um pessoal que punha uns negócios para vender ali debaixo daquele pé de jatobá, ficava cheio de gente. Era muito bom lá, viu? A gente gostava demais de ir lá na igreja lá. Tem a minha avó, né? Ela relatava para a gente muito na questão da igreja de São Gonçalo. E lá ela falava com a gente sim, que São Gonçalo, ele era um santo protetor das mulheres gestantes. Teve época de fazer promessa com São Gonçalo, né, para a criança nascer saudável, né, que Nossa Senhora, São Gonçalo ajudasse para não ter problema nenhum no parto, que eles vinham aí cumprir a promessa. Então eles vinham aí para cumprir a promessa, ganhava a criança, aí depois vinha para cumprir a promessa na igreja de São Gonçalo. Conta-se que aí, com a construção da capelinha, é que iniciou-se as festas, né? Por isso, no decorrer das festas, a vinda de tropeiros, porque tudo iniciou-se com essa vinda de tropeiros para cá. Todo ano tinha a festa de São Gonçalo. Realmente era uma festa muito boa. O pessoal da zona rural, todo vinham. Naquela época, a condução era o carro de boi. E com isso, meu pai era comerciante, era o primeiro aqui da rua. Então havia um movimento muito bom. Vinha muita gente e todos tinham muita fé no São Gonçalo. Tinha mesmo a igreja de São Gonçalo,
Tinha a festa de São Gonçalo ali do Córrego, tinha uma igrejinha lá, fazia a festa, e a gente vinha aí, mas aquele lugar era pequeno. Depois ele foi crescendo. Gosto de toda a festa de São, falou da igreja, eu gosto de todas, né? Mas aqui era bonito. A festa de São Gonçalo era bonito. A gente descia a linha, o trem que era a fazenda na beira da linha. Então, o caminho era a linha, a gente ia pela linha, né? pela linha do trem. Eu lembro bem que a gente, muitas das vezes, brincava, um com mão dada com o outro, né? Andando em cima da linha, né? Ali começava, às vezes, chamar as meninas, né? Ali de mão dada começava um namoro, isso me marcou também, né? Começava um namoro, brincando, né? De mão dada andando na linha para descer, né? Mas eu lembro bem da festa de São Gonçalo. A igreja estava de pé ainda, né? Depois acho que os donos lá derrubaram tudo. E aí veio a questão, né, dos tempos, né? Aí eles tiraram a imagem de São Gonçalo e aí a igreja também foi acabando, né? E ficou daquele jeito que ficou. Não era só de festança que o povo daqui vivia. O progresso nesse tempo já por aqui surgia. Pouco a pouco o povoado já se desenvolvia. Com a estrada de ferro chegando à localidade, o pequeno povoado tomou rumos de cidade. Com o crescimento do povoado, aí já passou-se a uma outra fase da história, né, que já foi a chegada, a expansão da estrada de ferro, já tentando trazer o progresso aqui para o norte. O prolongamento desse ramal ferroviário, para nós aqui, chegou em 1907. Aqui, logo direto aqui, à minha direita, tinha um hotel que era escrito Hotel da Estação Ponto de Refeição. E logo ali tinha uma padaria que funcionou muitos anos, inclusive eu trabalhei lá muitos anos. Logo dos primeiros pão que eu fiz, ela falou: Joaquim, seu pão ficou tão bonito. Tem um pessoal fazendo a ponte de São Gonçalo, que é muito necessário para nós aqui. Pega essa cesta de pão e leva lá, divide. Quem quiser pagar, você recebe. Quem não quiser, você deixa de graça. E logo que eu cheguei lá, eu fiz a observação que tinha 4 Manuel trabalhando. Um deles era meu pai. E aí, quando eu voltei, ela falou: você não trouxe dinheiro nenhum? Eu falei: não trouxe nada não. Logo que eu falei que para quem não tivesse dinheiro não ia pagar, aí ninguém pagou. Trouxe só a cesta vazia. Já tinha ponte de trem, mas era muito estreitinha e só tinha uma tábuazinha de 18 centímetros de largura e a ponte estreita. As pessoas tonteavam no passar. Então essa ponte foi feita para trânsito cavaleiro, passar carro. Foi uma ponte muito bem feita. Mas com o passar do tempo, depois veio o asfalto, aí construiu a outra ponte, essa ficou desdeixada, até desmancharam. Aí estava escrito assim, eles botaram um pedaço de cimento e escreveram Ponte de Manuel Cesário, que era o ferreiro, que o Manuel Cesário, ele era muito inteligente e gostava de dar um palpite, né? E eles acatavam o palpite dele. Aí então escreveu Ponte de Manuel Cesário, 1951, que quando eles terminaram lá. Que tinha uma linha, essa aqui principal, e tinha outra linha, 3 linhas. Essa linha daqui, a terceira aqui é do currado de embarque de boi. A outra linha daqui para desviar vagões para estacionar, para carga e descarga. Mas a linha principal é essa aqui. Porque naquela época não tinha outro transporte, era só ferroviário, não tinha outro transporte. Eu cheguei até a trabalhar como trabalhador,
Eu cheguei até a trabalhar com a máquina, trabalhar no tempo da máquina a fogo. Então eu cansei ainda. E tinha máquina a vapor, mas chamava vaporosa, né? Maria Fumaça. Já apelidaram, por tanta coisa que eu tinha, né? Ainda consegui alcançar uns 3 anos, mas ainda peguei. Primeiro eu chamava ele Maria Fumaça, né? Aquela fumaceira, tudo de lenha, né? Era com lenha que eu trabalhava, era aquela fumaceira, eu chamava você Maria Fumaça. A Maria Fumaça gerei. E meu pai era um comerciante humilde, muito simples, então ele vendia de tudo um pouquinho. E nessa época, era uma época boa, porque ajudava bem o comércio. O pessoal vinha fazer compras, ajudava bem. E minha mãe até fazia um cafezinho com bolo e biscoitinho para vender. O pessoal vinha, não tinha onde, hotel, não tinha nada nessa época. Então o comércio fazia essas coisas. Tinha um moço que morava lá, que dava café, vendia café na estação, né? O Zezinho. Ele vendia café lá na estação, o povo ia lá e comprava, bebia, ia embora. Olha, naquela época, o comércio, a gente vendia de tudo. Vendia de tudo um pouquinho. Tecido, alimentação, roupas, de tudo um pouquinho. Os outros também era a mesma coisa. E tinha muito, comprava muito, tinha a produção da zona rural, que vinha a farinha, vinha também a pesca, naquela época muito peixe, que era uma maravilha, tinha a pesca, a produção milho, algodão, tudo isso ajudava o comércio. Meu pai comprava mesmo algodão para fornecer aqui os Pereira Diniz em Curvelo. Naquela época era o trem que levava, era um vagão. Tinha época eu comprava e eles mandavam pela central até Curvelo e a firma Pereira Diniz recebia. A chegada da linha férrea, a construção da estação foi um marco de desenvolvimento. Muita coisa se desenvolveu aqui ao redor da estação. O comércio se desenvolveu aqui, né? Desde o pequeno produtor de pudim, o pequeno produtor de pastel para vender o café da estação, né? Então o comércio teve um desenvolvimento. E aqui passava o trem com o carro de correio, tinha o carro de segunda que falavam, né? E o carro de primeira. Antes da estação tinha uma cerca separando o terreno da central para o nosso. Então ali as pessoas vendiam frutas, um pastelzinho, um biscoitinho. Já tinha as pessoas que iam todos os dias vender essas coisinhas. Meu pai mesmo vendia muito peixe, levava tudo para a estação e a estação que encaminhava. Peixe no rio a água era cristalina, você viu o peixe, né? Você viu o peixe assim, o cardume de surubim, cardume de dourado. Eu cheguei a ver isso muito. A água era cristalina, né? Surubim grande. Eu conheci surubim de mais de 80 quilos. Curumatá enormes. Nós somos criadas no tempo que existia muito peixe. Meu pai comprava e vendia o peixe. Aqui era tudo, né? Porque as pessoas faziam despacho de encomendas, os comerciantes. Vinham os viajantes, vendia para os comerciantes aqui, era tudo vindo pela Central do Brasil. Na Central, lá na estação, lá tem uma parte que era um armazém que recebia e guardava. Aí o pessoal vinha, inclusive que vinha gente de tudo quanto é lugar também, trazendo as coisas, com peixe, foi tudo despachado pela Central do Brasil. Despachava, né? O peixe, muitas das vezes, porque não tinha geladeira, o pescador pegava, se ele pegasse um peixe aí de 40, 50 quilos, ele deixava ele amarrado dentro da água, para ele ficar vivo.
E quando ele deixava para tirar o peixe, uma hora antes do trem chegar, para poder coincidir dele chegar com ele fresquinho, né? Aí dava tempo ele ir fresco para Pirapora. Né? Tinha uns embarques de boi, que o boi era embarcado no trem de ferro, na carruagem. Era, no dia de embarque era uma verdadeira brincadeira, todo mundo ia lá para as beiras do curral para ver o boi batendo, brigando lá com o cara que empurrava o boi para dentro do carro, né? Aquilo era divertido, né? Isso me marcou bem na época que a gente, quando dava o horário do trem, tinha que preparar, tomar banho, correr para poder ver o trem, que se perdesse o trem era um dia que era ruim para a gente. Então, isso era muito... marcou bem. A distração do povo era na hora que vinha o expresso, ir lá para a estação para fazer o footing. Passei a andar a pé, né? O meu triavô foi o primeiro a chegar, né? A minha avó, que é a neta dele, se casou com José Soares Dias, que veio pequenininho dessa região lá, de Vespasiano, Confins, Pedro Leopoldo, daquela região ali, né? E meu avô se tornou o primeiro prefeito de La Sança e foi o grande motor da emancipação da cidade. La Sança era um vilarejo com o nome de São Gonçalo das Tabocas. Aí depois adquiriu o nome de La Sança, que na realidade não era o nome do vilarejo. É o sobrenome de um funcionário da Rede Ferroviária Federal, que colocava o nome de funcionários, ou principalmente de chefes de grupamentos, né, nas cidades, Beltrão, Contria, isso é tudo sobrenome. Então, daí esse nome, né, que é um sobrenome inclusive de origem francesa. E foi verdade mesmo. Aqui na Santos tinha um nome da rua aqui de primeiro, chama Rua da Faca, do Facão e do Tiro. Onde você mata, aqui você não podia facilitar antigamente. Não. Rua da Faca é onde matava com faca. O do Facão é no Facão, e do Tiro é a Rua do Tiro, que é lá em cima. Eu mesmo presenciei 2 pessoas batendo faca aí. Um chamava João Velho e o outro chamava Mané, o povo chamava ele Emanuel, o povo chamava ele Mané Cinza. E eu vi esses 2 se juntaram lá, marcaram. Tinha uma árvore muito grande lá, no princípio da rua, e eles marcaram de encontrar debaixo dessa árvore. E um com uma curvelana, faca curvelana desse tamanho, e outro com cacete. E eles bateram ali, eu sei que eu fiquei lá olhando isso uma meia hora. E um metia o pau, o outro rebatia com a faca, o outro metia a faca, o outro rebatia com o pau, até que lá uma hora um furou o outro debaixo do braço. A hora que ele furou debaixo do braço, o outro fraquejou, o pau também acertou. Então foi uma facada e uma cacetada, tudo numa hora só. E aí chegou um soldado que tinha aqui, pretão, sabe? Amigo de todo mundo, mas muito respeitado, chamava Basileu. Bigode desse tamanho, bigodão, e falou com eles, lembro até o tom da voz do Basileu. Para com isso, senão você é obrigado a dar um tiro de cada um. Aí eles pararam. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Senão eu vou prender todos os 2. Aí eles foram embora, um para um lado e outro por outro. Um com sangue merejando por riba da orelha e o outro com um furo debaixo do braço. Era lampião, era lanterna de coisas, tudo. Lamparino. Aqui tinha uma dona que vinha aqui toda noite, ela vinha com a lamparininha acesa até chegar aqui. Foi embora também, acendia a lamparininha e ia embora. No escuro. Era feio. O querosene aqui, ó. Aqui é a tampa. Enchia aqui de querosene.
É, aqui acendia aqui a luzinha acesa para ir afora. No escuro, e aí com a luz acesa, eu estava com lanterna, daquela lanterninha, andava para esse mundo afora aqui tudo rezando. Antes da CEMIG, tinha um motor, um gerador que fornecia energia aqui pra gente. Mas era muito difícil, porque a luz caía muito, né? À medida que ia aumentando a ligação, aí ficava mais fraco. E esse motor era lá embaixo. Quando tinha um baile, a prefeitura deixava funcionar até mais tarde, até a hora que terminasse o baile, né? Isso aqui, ó, é o telégrafo. Era o único meio de comunicação que nós tínhamos na época, através do código Morse. E tinha uma rede de telégrafo com os fios, e ele subia de Pirapora até Belo Horizonte. E o funcionário da rede ferroviária que dava manutenção. Então tem uma roda aqui, uma fita que saía daqui de baixo, ela passava aqui, e quando o agente de estação fazia esse trabalho aqui, ele produzia as letras e a mensagem chegava lá no destino. Então, quando ele fazia assim, ó, ele escrevia as letras que ele achava que devia. Cada toquezinho desse aqui era uma letra. Ó. E assim ele comunicava. Até quando chegava alguma notícia de uma pessoa que tinha falecido, ou chegava uma mensagem de alguém de longe, ele recebia e ele tinha a responsabilidade de transmitir a mensagem para o morador da cidade. A energia elétrica chegou, acho que em 77. Foi na inauguração, foi com meu pai, foi uma festa muito boa da cidade. Engraçado que eu era juiz de paz na época e eles deram 5 padrões de luz aqui. 5 pessoas iam ter as primeiras ligações. E eu, como juiz de paz, o prefeito, né, me deu uma preferência. Foi por isso que eu fiquei lá com a televisão a noite toda, porque todo mundo com a luz, né, ali, eu com luz ligada dentro de casa, porque a luz na rua teve. Agora, eu, dentro de casa, eu fui um dos dos beneficiados, né. Eu me lembro bem que eu tinha uma televisão, e no começo, porque ela era bar, eu não tinha uma mercearia, bar. Eu tinha uma televisão, na inauguração da energia aqui em Laçãs, a minha televisãozinha ficou ligada a noite toda e a porta cheia de gente vindo. Foi a primeira televisão que eu vi assim na cidade, foi a minha, né, daqui miudinha. Eu punha na prateleira lá e o pessoal ficou a noite toda cheio de gente na porta para ver, né, para ver a televisão. Criamos o primeiro clube de Laçãs, Clube Laçãs Futebol Clube, né? Uma associação, né? Criou ali, cada um tem uma cota, né? Eu tinha uma cota, a cota naquela época era 100 cruzeiros, né? Eu tinha os outros eram 2 cotas. Aí para montar, compraram um prédiozinho ali embaixo. Aí foi montando o clube lá, tudo simplesinho, mas dava movimento. A gente trazia o conjunto aqui, inclusive tocou um conjunto aqui muito bom. A época é o Corinthians Boys. E a gente fazia animação lá, naquele tempo tinha mesa, você sair tomando mesa emprestada nas casas, tudo difícil, mas fazia. Comecei a namorar aqui nessa estação. Naquela época era um pouco dificultoso, né? Porque a gente era muito vigiado, inclusive eu namorei mais de 1 ano para conseguir dar um beijo na minha namorada, né? No dia que eu dei dela o primeiro beijo, foi furtado, quase que ela cai, né? De choque. Tinha que namorar, mas era longe, né? Os pais não aceitavam a gente nem encostar perto.
E hoje eu fico pensando assim, né, gente, podia tanto ter igreja em São Gonçalo lá, né? Mas não tem, acabou. Mas é muito bom, né, essas coisas acontecer e a gente segurar o patrimônio que tem, né? Porque tem um patrimônio histórico da cidade, né? Tá conservado, tem lá o Carlos Chaga lá, né? Então bonitinho, você chega lá dentro, tá todas as coisas lá que Carlos Chaga trabalhava, né? Ainda tem um lugarzinho dos cobaias lá, né? As casinhas lá, né? Aquilo é muito interessante, né? Eu acho que é viável pra gente, né? Fazer uma cultura dessa e a melhorar. Quando criança eu brincava muito aqui, que a estação ainda funcionava, eu morava logo na frente ali, então eu não saía daqui brincando. Mas a gente via isso aqui movimentado. Aí com o tempo eu fui vendo, abandonado, caindo, você vê perdendo a identidade do local, né? E até então eu não entendia isso. Mas via perdendo, assim, via isso aqui abandonado. Aí surgiu a oportunidade, eu estava na prefeitura trabalhando e que o pessoal acordou para isso, para resgatar a história da população. Isso não é apenas uma função, é a história do povo. Inclusive deu muito trabalho porque estava muito deteriorada, exigiu que toda a madeira fosse uma madeira nobre, porque toda a madeira da estação, a maior parte dela era de aroeira e pinho de vigo. E a gente não conseguiu pinho de vigo, que era uma madeira que vinha do exterior antigamente, que hoje acho que nem existe mais. Aqui tem peças que, se alguém vê elas aqui hoje, não acredita como que foi feito. Por exemplo, essa peça de aroeira de baixo foi colocada por nós. Só que o que acontece? Para mim colocar ela, tinha que levantar a estação. E como que eu levantava ela? Através de macacos hidráulicos, eu não tenho outra técnica, de macaco hidráulico, um de um lado do outro. Quando nós começamos a levantar ela começou a abrir. Aí foi quando surgiu a ideia de amarrar ela com cabo de aço. Igual aqui tem a amostra aqui, tem outras ali maior, tem a amostra aqui. Ela é travada daqui até na porta, daqui até na outra porta, é travada em cima. A gente não consegue fazer 100%, mas aproximamos bem, graças a Deus. Aproximou o máximo que deu para ser aproximado, porque, na verdade, quem conheceu ela do jeito que ela estava quando pegou para fazer o restauro, achava que não tinha mais o que recuperar. Estava bem deteriorado mesmo, madeira podre, sem o telhado, o madeiramento do telhado todo podre, como ele mesmo disse, o Antônio disse, era pinho de viga, se eu não me engano é uma madeira francesa. A telha original dela é de Marselha, a telha francesa é fabricada em Marselha, só que como foi destelhado, essa telha o pessoal acabou pegando, carregando. E uma história até legal dessa construção, já não é da parte nossa, é que quando ela foi construída mesmo, o pessoal, todo mundo acha que ela foi construída todos, os dois blocos de uma vez. Ela foi feita uma parte, se eu não me engano foi esse lado aqui da bilheteria primeiro, e depois que foi feito esse outro lado, que é, como pode ver, ele constatou aqui, quando estava fazendo o restauro, ela tem um desnível no telhado. O pessoal não vai perceber, mas essa daqui é mais baixo 10 centímetros, porque foi construído esse bloco de lá. Tem uma foto que, se vocês precisarem, vocês vão ver. Dá para ver que essa parte que nem está coberta, tem o bloco de lá coberto e o bloco de cá, depois que se encontrou os dois blocos, os dois pavilhão. Então, mas isso é da época mesmo que ela estava em construção, né?
espera que o povo de hoje, os jovens de hoje, aprenda a valorizar o seu passado. Porque o pessoal fala assim, quem vive de passado é museu. Mas se não tiver passado, não existe presente. Não é isso? Então, tem que valorizar justamente o passado, que é através do passado que se faz o alicerce para o futuro.